Buenos dias! Hoje eu vou contar pra vocês 5 diferenças culturais que eu notei entre o Brasil e a Argentina e uma diferença extra que eu acabei de lembrar enquanto eu escrevi o roteiro do vídeo. E antes de começar, eu já queria pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like, para que no futuro o YouTube possa me pagar para eu ir para outro país fazer um vídeo sobre 5 diferenças culturais entre o Brasil e outro país. Já pensou eu na Colômbia contando pra vocês de lá mesmo 5 diferenças culturais que eu notei entre o Brasil e a Colômbia? Imagina! E vamos lá, né? Eu acho que pra quem nunca foi na Argentina, essas 5 diferenças e a sexta diferença que eu achei muito louca também, vai ser uma completa novidade. Às vezes a gente acha que porque a gente tá muito próximo, que a gente é bem parecido, que vai ser tudo igual, mas não. Muitos fatores históricos do país influenciam totalmente na cultura, né? Por exemplo, crises econômicas, ondas de imigração, construção histórica mesmo do país, enfim. Vamos lá para as 5 diferenças que eu sei que é o que vocês mais querem ver nesse vídeo. E a primeira diferença que eu coloquei, eu já coloquei ela na primeira posição, porque eu sei que muitos brasileiros, se fossem lá, sofreriam, assim como meus amigos e eu sofremos um pouco no começo lá da viagem. Assim, eu sofri, mas não tanto, porque eu realmente gosto de mergulhar na cultura daquele país e experimentar, né, tudo que as pessoas vivem lá. E a primeira diferença cultural é o almoço. Pois é, eles não comem arroz e feijão assim como a gente come todos os dias. A maioria dos pratos que eles comem no almoço, ela é composta por uma proteína, né, um pedação de carne, um pedação de frango, e é acompanhado por algum tipo de salada ou então batata frita. Ou então, sei lá, batata temperada, assada de alguma maneira lá. Fora isso, tem também os sanduíches de lomo, né, o famoso lomito, que é uma opção assim de fast food para quem quer comer bem no almoço. Mas o que é o lomito? O lomito é um sanduíche que ele é formado, né, o ingrediente principal é o lomo, que é um corte de carne, que pode ser de boi ou de porco, com um monte de coisa dentro, um monte de comida dentro. Então tem o lomo, aí coloca, sei lá, se quiser queijo, presunto, salada, e já acompanha o quê? Uma batata frita ou alguma coisa do tipo. Se quiser comer um fast food, se quiser comer uma comida boa e rápida lá na Argentina, eu super aconselho o lomito. Vai de lomito que é sucesso. Segunda diferença, lá é tudo muito mais tarde do que no Brasil. Essa diferença pode ser explicada no verão, né? Porque o dia é muito mais longo do que a noite, então tipo assim, amanhece 6 da manhã e o sol se põe lá para as 8:30 da noite. Então talvez isso possa explicar por que as coisas acontecem mais tarde lá. Mas enfim, essa foi uma diferença que eu notei e desde o primeiro dia que eu cheguei, né? No primeiro dia eu saí pra caminhar pela rua pra procurar um mercado e só aí eu descobri que os mercados lá só abriam de 10 para 10:30 da manhã. Por que que foi estranho pra mim? Porque no Brasil, quando eu vou no mercado, eu posso ir 7 da manhã que o mercado já vai estar aberto. Então foi uma diferença super interessante que eu achei. Outra diferença interessante é que eles jantam muito tarde também. Eles jantam normalmente lá para as 9, 10 da noite. E você deve estar se perguntando, mas como é que eles aguentam passar a tarde inteira sem comer? Então, eles fazem a famosa merienda, né? Eles comem alguma coisa ali 6, 7 da noite para forrar o bucho, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. E quando é 9, 10 da noite, aí sim eles jantam. E para finalizar esse ponto dos horários serem mais tarde, outro ponto que me chamou muita atenção foi que é super normal ter muita gente na rua de madrugada. Então você sai para caminhar e meia-noite, 1 da manhã, tem uma família inteira na sorveteria tomando sorvete. Toda vez que eu via isso, eu achava super interessante e sempre levava para aula para comentar, né? Então a gente via criança, idoso, nas praças ou na sorveteria, 1 da manhã, super normal. E a terceira diferença cultural é que eles confiam muito mais rápido do que a gente. Eles confiam nas pessoas muito mais rápido. Talvez isso seja um ponto legal, porque facilita as amizades, a pessoa se conecta muito mais. Mas é de um ponto assim, de acabei de te conhecer e já te convido pra minha casa, sabe? É uma coisa assim, eles confiam realmente muito. O europeu deve passar sufoco com essa diferença. Mas é isso, né? Eu notei a diferença porque eu acho que o brasileiro é um pouco mais desconfiado. Como assim eu acabei de te conhecer e eu já vou pra tua casa? Já pensa logo que vai ser sequestrado, né?
Pois bem, é assim que eles funcionam. E eu, nessa dúvida, eu perguntei pra minha amiga, né, que ela é do interior de Córdoba e mora hoje na capital. E perguntei sobre isso, né? Nossa, vocês realmente confiam tanto assim nas pessoas? E a resposta foi: sim, somos muito confiantes. Quarta diferença cultural que eu notei e que eu sofri muito foi o dinheiro. Minha gente, era horrível andar com um bolo de dinheiro junto com você o tempo inteiro. E principalmente para nós brasileiros que a gente tá acostumado agora a usar o Pix, a usar pagamento digital, né, cartão, aproximação, enfim. Toda vez que a gente saía, toda vez que nós brasileiros saíamos, a gente tinha muita dificuldade na hora de pagar a conta, para ficar contando aquele monte de nota. E isso fazia com que demorasse muito mais lá, o final ali do rolê, e às vezes faltava dinheiro e às vezes passava da conta, então era sempre uma dificuldade. Só que assim, para nós brasileiros é muito mais vantajoso a gente usar o dinheiro físico, por causa do câmbio. A gente consegue um câmbio muito melhor em comparação se a gente usasse o cartão. E eu também já vi pessoas comentando que o sistema de cartões lá não é tão legal assim, tipo, demora um pouco, enfim. Em resumo, a gente usava dinheiro porque se a gente fosse usar cartão, tudo sairia praticamente o dobro do preço. Então, tipo, valeria muito mais a pena a gente usar o dinheiro físico mesmo. E eles têm o próprio pagamento digital, né? O sistema de pagamentos digitais, mas a gente, como é estrangeiro, a gente não tinha acesso a isso. Essa foi uma parte bem difícil. Eu me acostumei com o almoço, me acostumei com a confiança, me acostumei com os horários, mas não me acostumei com o dinheiro. E a quinta diferença que eu trouxe para vocês é o uso do espaço público. Eu percebi que os argentinos usam muito bem o espaço público que eles têm, né? Diferentemente do Brasil, que a gente vai numa praça e a gente fica com medo de ser roubado, de ser assaltado, lá não. Lá eles realmente usam as praças porque tem a mínima segurança para poder fazer isso. Mas eu não estou dizendo que não existe criminalidade lá. Eu estou dizendo que não existe a tensão constante que a gente vive aqui no Brasil. Então eles se encontram sempre nos finais de tarde, nas praças, nos lugares abertos para poder conversar, para poder tomar um mate, enfim. Como eu morava perto de uma praça bem conhecida lá em Córdoba, eu sempre conseguia observar isso, né? Todos os dias eu observava isso. E aproveitava também para, né, usufruir do espaço público, aproveitando a oportunidade de estar ali. E por fim, a sexta diferença, né, que é a diferença extra que eu lembrei quando eu estava escrevendo o roteiro, é la siesta. Para quem não sabe o que é la siesta é aquele cochilinho que a gente tira depois do almoço. Para eles lá é super comum ter esse cochilinho todos os dias. Claro, não é todo mundo que tira esse cochilo, mas, por exemplo, quando eu fui sair com a minha amiga que eu citei anteriormente aí no vídeo, ela me perguntou 2 pontos. Primeiro que, como a gente ia sair à tarde, ela perguntou o horário que eu almoçava. Por quê? Porque ela almoçava de 3h30 da tarde, normalmente, que pra mim já era muito tarde. E segundo, ela perguntou se eu dormia la siesta, né? Enfim, me contaram também que em cidades do interior, muitas vezes ali no fim de tarde, a cidade vira uma cidade fantasma, porque todo o comércio fecha para que o pessoal possa dormir la siesta, né? E uma coisa que não acontece aqui no Brasil. E aí, qual foi a diferença que mais te chamou a atenção? Alguma delas te impressionou muito? Me conta aí nos comentários. A gente tá chegando aqui no final do vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até esse ponto. Queria lembrar vocês de deixar o like, né? Importante. E até o próximo vídeo e hasta luego.